Nosso intuito, eu e a Ana, estar, né, levando informações para vocês. Eu e a Ana também temos insuficiência cervical. A Ana teve 2 perdas e tem 2 bebês, né, 2 filhos, 2 arco-íris. Eu tive 5 perdas e tenho um arco-íris, né, minha filha. Então, assim, a gente sabe da importância, né, de levar essa informação, né, de poder estar divulgando mais e mais e falarmos sobre a insuficiência. Doutor Neucione, através do Instagram, né, doutor? Boa noite. Boa noite, Aline. Tudo bem? Tudo bem? Muito bom estar aqui hoje com você, né? Nos conhecemos Sim, só pelos vídeos, né? Pelo, verdade. pelo Insta. Não tivemos ainda a oportunidade de estar pessoalmente, mas hoje vai ser como se estivéssemos, né? Com certeza, não vai faltar essa oportunidade, né? Isso. Né, assim, você já me conhece, né? Eu sou a Aline, tenho, né, a insuficiência cervical, né? E conheci a minha parceira de luta, que é a Ana, também pela internet. A gente não se conhece pessoalmente, né? A gente também se conhece só através da internet. E aí nós resolvemos, né, abraçamos a causa da IC, né, levantamos essa bandeira e resolvemos divulgar, né, mais e mais aí sobre a insuficiência cervical, tirar dúvida das meninas, né, e assim, o máximo de informações possíveis, né, para poder estar ajudando outras mulheres a conseguir realizar o sonho de ser mãe. Eu tive 5 perdas e hoje tenho meu arco-íris, né, que é a mais cedo. E aí nós nos conhecemos, né, através da internet e eu gostaria muito que o senhor pudesse explicar sua técnica, né, que todos aí estão muito querendo saber, né, da técnica, de onde é, já até algumas perguntas aqui que falam assim, você atende em São Paulo, em Fortaleza, então assim, onde os hospitais você atende por plano de saúde, então isso pode ir para lá, se não der tempo, depois a gente marca uma outra live, né, para poder estar conseguindo tirar a dúvida das meninas, mas que eu possa, né, também se apresentar e falar sobre essa técnica, né, que todo mundo está aí doida para poder conhecer, que está aí com 100% de sucesso. Eu participo lá do grupo e vejo, né, que as mãezinhas lá conseguiram e isso é muito bom, parabenizo também. Eu vou desativar os comentários e peço que mandem perguntas lá no pontinho de interrogação, tá bom, menino? Certo. Aline, quando você me convidou, eu gostei muito do convite, tá? Muito obrigado, porque é uma oportunidade, né, da gente estar falando sobre esse assunto da IC, que no dia a dia nosso a gente observa, né, que muitas pacientes sequer sabem o que é, né? Sequer desconhecem, inclusive vai ter pessoas aqui assistindo hoje que talvez por curiosidade de saber o que é essa siglazinha IC, né? Incompetência do colo, que vem a ser isso. Verdade. Então é um momento importante para a gente debater um pouco sobre isso também, além de falar da nossa técnica, né? Mas eu queria, assim, fazer de uma forma diferente hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alcione Guimarães Júnior, sou de Goiás, fiz formação de faculdade pertinho de você aí, Aline, em Vassouras, né? A Aline é de Barra Mansa, não é isso, Aline? No estado do Sim, sou de Rio. Barra, estado do Rio de Janeiro. Pertinho Isso. aqui. Tive minha formação aí, depois eu tive uma especialização longa em Belo Horizonte, né? Em ginecologia e obstetrícia. Então, eu tenho hoje 20 anos de formado já, 18 anos na área de ginecologia e obstetrícia. Faço tudo, né, dessa área que eu adoro muito, faço muito parto, muita cirurgia, a gente tem um... Realmente, nós não somos aquele médico de livros, né? Nós não somos muito aquele médico de catedrático, né? Apesar de eu ter feito mestrado já também, mas não me enveredei muito para essa parte da licenciatura, né?
da parte teórica muito, porque a gente tem um volume realmente muito grande de trabalho, de prática, né, de cirurgias. Então, esse é realmente a minha área que mais me atrai. Mas a gente, nessa vivência que a gente tem aí desses 18 anos, a gente tem acho que essa parte da IC, a gente tem muito pouco de literatura realmente, de estudos, né? Como tem em grande parte da obstetrícia, é uma área difícil de se fazer estudos em gestantes, né? Então, por isso, talvez a gente tenha vários hiatos e acaba que a pessoa que traz uma experiência, uma bagagem, ela é muito considerada nessa área nossa da obstetrícia. Porque realmente aquela medicina baseada em evidência, em obstetrícia, fica difícil em muitas áreas. Claro que nós praticamos, mas em muitas áreas é falha, e uma delas é a incompetência ritmo-cervical. Vocês vão procurar, vão ler, vão ver que a gente não tem praticamente descrição nenhuma de outras técnicas de cerclagem, né? A gente conhece e aprende uma só e todo mundo que se forma na faculdade, na residência, aprende aquela. Apesar de existir várias outras, sequer você tem muita literatura a respeito. Inclusive, até mesmo o diagnóstico, né? A gente vê que tem alguns conceitos que não se sustentam muito em termos de literatura. Então, que nós vamos trazer aqui hoje acho extremamente importante. Eu queria aproveitar de uma forma diferente isso. Você também que tem uma bagagem grande de dados, né, dessas pacientes, de conhecimento da luta de cada uma, da vida de cada uma. Eu queria que a gente se somasse nessa live aí. Eu vou trilhar ela assim de uma forma que eu pensei. Não vou ficar falando muito, né, dessa parte teórica de tudo, igual uma aula. A gente vai fazer ela um pouco mais agradável usando a experiência nossa nisso aí, Aline. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar, dependendo dessa resposta, com sinceridade, a gente vai trilhar essa discussão por um caminho ou por outro. Tá, joia. Pode Na fazer. sua vivência aí, Aline, o que você já presenciou, você acha que existe mais pacientes que perderam seus bebês de incompetência ou mais pacientes que fizeram cerclagem? Eu acho que tem mais pacientes que perderam bebê, pelo que a gente vê relatos, né? Assim como eu, né? Eu vejo praticamente quase todos os dias alguém entrando em algum grupo ou alguma postagem no Facebook de mulheres que acabaram de perder o bebê e não sabia que era isso. Perfeito. O que eu observo também é isso, sabe? Nessa vivência nossa. Então, levando por esse lado, vamos começar a discussão no seguinte. Se nós temos mais pacientes que perdem o seu bebê e menos pacientes que tratam, que fazem a cerclagem, a gente tem o quê? Menos um diagnóstico muito falho, né? Muito insuficiente da incompetência e a disposição de um tratamento mais falho ainda. Porque a gente tinha que ter muito mais cerclagem do que percas de bebê. Né? Você tem, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, você tem mais pacientes que morrem de pré-eclâmpsia ou mais pacientes que são tratadas e conseguem chegar ao final da sua gravidez e não morrem de pré-eclâmpsia? Mais pacientes são tratadas. Muito mais que são tratadas e conseguem Eu tive chegar. pré-eclâmpsia. Né? Então, nesse paralelo, a gente vê que tem coisa muito falha na IC aí, entendeu? Exatamente. Exatamente aí. Da onde vem essa falha? Eu vou trilhar uma história minha de formação, que passou por Rio de Janeiro, passou por Minas e hoje está na Bahia. Então, eu passei por várias escolas de ginecologia e obstetrícia. Então, eu vou trilhar essa história minha para vocês entenderem onde pode estar essa falha inicialmente, depois a gente fala da nossa técnica. Como é que foi a formação? Veja bem,
Quando a gente está na residência, a gente aprende, a minha não foi diferente da maioria, foi no hospital muito dedicado à parte cirúrgica também, à obstetrícia, que é o Hospital do Servidor de Belo Horizonte. Ali, a minha residência foi muito parecida com a de vários, ou seja, a gente vê muito pouco caso de incompetência nessa residência. Aqui na Bahia, eu já fui preceptor também da residência, tem residentes que saem da formação sem ver um caso, sem fazer uma cerclagem, por exemplo, que é o tratamento padrão ouro da incompetência. Então, essa formação já vem falha desde lá da nossa residência. A gente não tem muita prática com isso. Tudo que você não tem muita prática, você fica com receio. Ou seja, você não tem muita tranquilidade, você não tem muita confiança para desenvolver aquilo ali. Então, você carrega aquela falha para a sua vida profissional. A hora que você se dá de frente com aquele caso que te leva para aquela deficiência que você teve ali, a primeira atitude é não encarar, talvez, entendeu? A primeira atitude é você fazer igual, não diagnosticar para não ter que encarar o problema que vai vir para você ali, né? Então a gente nota isso. Muito complicado isso, né? A gente notou isso na formação em BH, a gente nota isso na formação aqui hoje na Bahia. Então, a hora que você vai para a sua vida profissional, a gente vê que talvez esse seja o principal razão para a gente não ter muito diagnóstico de IC. Porque a hora que você diagnostica, você tem que tratar. E a hora que você trata, você fazer uma técnica que você aprendeu mais ou menos, viu poucos casos, e os que você viu, grande parte não teve resultado, né? Se a paciente não conseguiu chegar com a gravidez até o final, é o que acontece com a técnica de cerclagem que é aprendida hoje na maioria das universidades, que é a McDonald. Então, é algo ali que tem uma falha, sem dúvida nenhuma, e é algo que você quer fugir. Então, antes, assim, quando eu fazia a técnica de McDonald, para você ter uma ideia, a gente procurava dificultar esse diagnóstico realmente. Você só ia fazer um diagnóstico de IC para você encarar aquela paciente, você ter que fazer a cerclagem nela, com várias percas, quando você, entendeu? Não tinha jeito mais de fugir, parece que é isso. Aí o médico encarava. Então, existe esse ato aí, não é só o desconhecimento da paciente do problema, entendeu? É claro que a paciente que desconhece, ela não vai exigir do seu médico, né, um diagnóstico, talvez não vai nem discutir isso, não vai procurar. E aí o médico fica numa condição mais né, dele só opinar. Isso não é o ideal na relação médico-paciente. A gente tem que ter a opinião dos dois lados. É importante a paciente ter o conhecimento dela para exigir do profissional também, né? Então, esses dois lados a gente vê nessa experiência nossa. Tanto que há 3 anos atrás, eu desenvolvi essa técnica. Se eu for contar o que eu fiz de cerclagem desde que eu formei em 2003, em 2005 na residência, até 2019, quando eu desenvolvi essa técnica, são aí 15 anos, mais ou menos. Eu não devo ter feito mais do que 20 cerclagens de McDonald's, ou 30, por aí. Muito pouco, nesses anos todos que a gente sempre trabalhou em serviço público, em serviço privado, sempre teve um volume muito grande de parto, né? Sempre teve em contato com a obstetrícia, então é um volume muito pequeno de procedimento. Se eu for contar 2019 para cá, nessa técnica nova que a gente desenvolveu, eu já estou com 45 a 50 casos já da cerclagem, né? Todas, graças a Deus, com muito sucesso. Mas é um número muito maior do que em 3 anos do que eu fiz em 15, né? Aí eu olho para trás e falo, eu não estava enxergando as pacientes que tinham IC, né?
partir do momento que eu encarei com tranquilidade e segurança, sabendo que eu tenho condição de resolver e de dar uma tranquilidade para essa paciente e também uma segurança para mim, eu não tenho mais receio, entendeu? De fazer esse diagnóstico. A gente tem critérios para o diagnóstico, já existe, né? Já existe na literatura, tanto critérios para se fazer o diagnóstico antes da gravidez, com a histórico da paciente das percas, quanto na gravidez, com dilatação do colo, com avaliação do exame clínico e de ultrassom do colo. Que é outra coisa falha no diagnóstico também, existe um hiatozinho aí. Nesse diagnóstico, a gente fica muito atrelado ao ultrassom. Ultrassom em todas as pacientes que eu fiz diagnóstico até hoje, na primeira gestação, que não é tão fácil, porque você tem que estar acompanhando esse colo do útero, todos foram com exame clínico. Eu não consegui fazer nenhum diagnóstico para cercar uma paciente na primeira gravidez e somente com ultrassom. Por quê? Porque o ultrassom você não tem acesso diariamente, talvez. A paciente não tem com frequência. E é um dado que ela tem essa incompetência na primeira gravidez, ela abre esse colo do útero de um dia para o outro. Você faz um ultrassom hoje, está normal. Com 3 dias o neném pesa, ela sente uma dorzinha no pé da barriga, o colo está aberto. Quando você examina essa paciente, no exame clínico, no toque, a gente tem uma sensibilidade muito grande de acompanhar esse colo do útero. Você tocar mais de uma vez, você vai saber se ele está apagando, se ele está diminuindo, se ele está encurtando. Esse é um dado, assim, acho que fundamental, que talvez falta por questão da paciente entender também, né? E a gente não tem o hábito de examinar, fazer toque durante um pré-natal. Mas nessa idade de 15 a 20 semanas, se você não tocar a sua paciente, você não pega esse diagnóstico na primeira gravidez. A verdade é essa. E a paciente vai perder e vai ter que voltar na segunda gravidez. Então, essas questões que eu queria ponderar aí, entendeu? Não sei se você já pensou sobre isso, esse ponto de vista que eu te falei, do médico realmente não ter segurança no procedimento, e aí ele fica com receio de dar esse diagnóstico, ele vai ter que resolver, né? Quando ele faz Então, isso. eu já havia pensado, mas não tão profundo, né? Igual você falou, e agora assim, minha cabeça, sabe, borbulhou aqui. Porque comigo aconteceu isso. E assim, nas minhas duas primeiras perdas, né, o médico falou que era normal. Ele não fez assim uma investigação. Não, ele também era um médico mais idoso. Então eu não sei se ele teve esse medo que você está falando agora, né? Ou se ele mesmo não sabia ou achou mesmo que eu não tinha nada, né? E assim, seria assim, eu penso assim, igual você falou sobre a lá na faculdade, né, quando você está fazendo, né, essa residência, e também lá na universidade, né, quando você está estudando lá, o quão importante a nossa conscientização, né, o quão importante seria a gente poder levar, né, nós mulheres com o IC, levar e fazer assim uma palestra, né? Foi isso assim que eu pensei, uma palestra para mostrar para eles a importância, né, de ter essa atenção. Porque eu acho que a partir do momento também que o médico tem aquela atenção com a paciente, ele vai querer ajudar de alguma forma, mesmo ele não sabendo o que fazer, né? Então, às vezes, tem médicos que não têm essa paciência, né? E, infelizmente, nem sempre vai ser 100%, todas as mulheres vão lá e chegar e não vai ter uma intercorrência. Então, assim, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? E essa fala, se falar sempre sobre a insuficiência, a importância que eu sempre falo para as meninas de poder compartilhar, né? De poder levar essa informação, e mostrar para os médicos o quão importante eles terem esse cuidado, né? E o quão é importante eles estar também se aprofundando sobre o assunto, porque não desconhece, mas eu vou estudar, ou eu não quero fazer aquela técnica, mas eu vou saber indicar um colega que faça, né? Assim, eu acho que seria assim, uma aliança, né? Assim, eu sei que tem alguns que preferem não ter tanto trabalho, porque a gente que tem IT é um passo é uma gestação
tem que ter aquele cuidado, a gente quer ligar pro médico toda hora, né? Mas de madrugada tá sentindo alguma coisa, você quer ligar, então a gente sabe que o médico, aquele profissional, ele tem que ter aquela atenção e aquela paciência com a paciente, porque a gente que já perdeu, não quer perder o seu filho. Então, e eu, igual nessa minha trajetória, né, na busca por ser mãe, eu sempre falo, cada gestação eu tive uma experiência diferente. E peguei vários profissionais, desde o mais sem educação até o mais cuidadoso, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter esse cuidado, igual você fez a sua técnica lá, né, estudou a técnica do McDonald's e desenvolveu a sua, né? Isso é muito legal, assim como outros médicos desenvolvem a técnica deles, tentando o quê? Ajudar aquela mulher a realizar o sonho de ser mãe. Isso é muito legal. Então, que os outros médicos também possam ter esse cuidado, que venha lá da universidade, né? Que venha lá quando eles começarem a estudar, para eles saber, opa, eu tenho isso aqui, eu preciso também saber depois lá na frente poder orientar aquela paciente. Realmente é uma coisa assim, tipo, vamos fazer a comparação, quer ver? Você tem uma pré-eclâmpsia e um diabetes gestacional. Todo mundo quer diagnosticar isso, quer assim, se a paciente tiver, né, a gente vai buscar e vai fazer o diagnóstico. Dificilmente você vai passar um pré-natal sem esse diagnóstico se você tiver a patologia. Ou seja, o médico se sente confortável ali porque ele vai tratar e vai resolver. Na IC, o que a gente tem com essas técnicas que são aprendidas hoje ainda é uma insegurança, a gente tem um desconforto. Mais ou menos a palavra, acho que o ideal é o desconforto em fazer diagnóstico. Por quê? Porque a gente não confia na técnica, entendeu? Essa é a verdade. Esse desconforto vem daí. Quando você tem uma segurança que aquilo ali tem mais de 80% de chance de dar certo, você vai salvar um bebê, eu acredito que todos os médicos vão buscar esse diagnóstico, vão querer ir atrás, como eu fui, como mudou minha cabeça depois que eu consegui ter um sucesso nisso. Mudou completamente, entendeu? A gente busca o diagnóstico realmente agora para conseguir salvar. Então, realmente, a gente sabe que a gente pode conseguir salvar ali em grande maioria dos casos. Então, hoje a gente já vê isso diferente. A gente busca realmente esse diagnóstico, a descobrir essa paciente já na primeira gravidez, para poder realmente aplicar a cerclagem e salvar essa vidinha, né? Então, é um procedimento que tem muito a ver com isso. Eu acho que a insegurança no procedimento é o que gera a falta do diagnóstico, na verdade. Não acho que é os critérios que precisam ser mudados, né? Porque em outras patologias que a gente consegue tratar muito bem, né, os médicos fazem um diagnóstico em todas, né, que tem a E eu patologia. acho assim também, tipo assim, se o médico não sabe fazer, seria assim tão bonito ele falar, eu não sei fazer, né? Mas eu acho que às vezes o ego fala tão mais alto que alguns, né? Não digo, não vou generalizar, né? Mas que eles não passam aquela informação correta para a paciente. O Eu problema fico, tá ali, não é nem não saber é fazer, um pouco além. É você aprender uma coisa que você não confia. E você não tem outra visão. Você não foi te dada outra oportunidade, outro tratamento. Então você acaba realizando ali um procedimento que você não confia, porque a metade que você vai fazer perde a gravidez. E é aquilo ali que você tem para fazer. Então você começa a fugir desse diagnóstico, porque vai ser um problema para você. Né? Ah, doutor, você fez e eu perdi o neném mesmo assim. Então exatamente. então é uma coisa que a gente não pode se conformar, entendeu? Com algo assim. Então foi isso. Não, e passar a veracidade do caso, né? Eu tive médico que falou para mim que eu faria cerclagem, seria muito simples, e eu ia conseguir.
E aí eu tive tanta confiança, né? Depositei tanta confiança na cerclagem, que quando eu fiz, eu tive repouso absoluto, deitada na cama, só indo no banheiro, e banho de leito. E eu perdi cercada, a minha cerclagem arrebentou, eu fiquei totalmente decepcionada. Aí eu já estava com outro médico. Mas eu fiquei totalmente decepcionada, porque eu falei assim, nossa, aquele médico lá atrás falou que era 100% seguro, e não é, porque assim, meu corpo rejeitou aquilo, né? O meu corpo, por meu colo ser flácido, ele não aceitou. Então, assim, às vezes não passam a informação correta para paciente, que pode haver uma intercorrência, né? Que pode acontecer da cerclagem arrebentar na técnica tal, que a minha foi a simples, né? Então, se você fizer a outra técnica, então, assim, eu sempre falo assim, a gente tem que passar a verdade para o paciente, falar que tem risco sim, dela de não acontecer. E que, assim, às vezes o médico, a gente fala assim, aquele médico é um anjo, conseguiu e tal. A gente sabe que às vezes não dá, né? E às vezes não é culpa sua, né? Não é culpa sua, a fase dele que é ruim. Não, é o meu corpo. Então tem que, assim, procurar passar para a mulher, né, que pode acontecer, porque a gente desconhece o nosso corpo, assim, principalmente tratando de colo uterino ali, né? O que vai acontecer se a cerclagem pode acontecer uma infecção e aí perde o bebê, entendeu? Então, assim, são essas coisas que também a gente bate muito na tecla para se falar, né, para paciente. Uhum, certo. Pois é, então assim, eu nunca me conformei, entendeu? Com isso, com o que eu aprendi de cerclagem, na verdade. E passei longos anos aí fugindo realmente desse diagnóstico, porque é algo que desconfortava a gente, entendeu? Quando a gente fazia esse diagnóstico, a gente tinha receio da cerclagem não funcionar, como acontecia algumas vezes. Então, a gente realmente se escondia desse diagnóstico, omitia, e acredito que isso aconteça com grande parte dos profissionais, entendeu? E devido a isso, a gente se deparou um belo dia, em 2019, com uma pacientezinha, chamava até Ivaneide. Ivaneide tinha 3 cerclagens perdidas já. Ela cercou 3 vezes, não sei bem a técnica, mas provavelmente foi o McDonald's, todas 3, com outros profissionais, e procurou a gente na 4ª gravidez dela. E aí eu não tinha jeito de fugir desse diagnóstico, né? 4ª perca. Falei, vamos tentar, né? Vamos tentar o quê? Eu não vou fazer o que eu fazia mais. Falei, vamos ler. Vou ler todas as técnicas, realmente tem aí para mais de 10 técnicas, que se você for aprofundar em cada uma, talvez você ache alguma coisa que te oriente em relação à melhora do resultado, entendeu? Porque o pessoal deixou de fazer várias técnicas que eram boas realmente, que a gente vê que aquilo ali funciona, porque ela era difícil de ser aplicada. Então não foi porque não funcionava, foi porque a dificuldade técnica em se realizar algumas técnicas. Mas dentro daquela técnica ali tinha algo que funcionava muito bem, que você poderia simplificar um pouco da forma de realizar e continuar mantendo aquele resultado ali. Então eu fui ler antes de fazer esse procedimento dela, realmente. A gente estudou todas as técnicas. Quando me deparei no dia do procedimento, foi em 2019, o colo dela era todo lacerado já, tinha várias lacerações de ruptura das outras cerclagens, né? Falei, gente, aqui tá difícil, não dá para fixar muita coisa, né? Então eu reconstruí primeiro esse colo, fiz toda a sutura dele, fechei onde tinha laceração, tudo, foi bem demorado esse procedimento. E aí, como eu fui pensar no que eu tinha lido, falei, gente, eu tenho que fazer com certeza mais alta, né? Tem que ser uma cerclagem bem mais alta do que a gente pratica para dar sustentação. Poderia fazer uma cerclagem dupla, né? Você teria uma segurança maior. Então, levei isso tudo em consideração e comecei nessa paciente. Foi a primeira vez que eu realizei. E mais ou menos dessa forma. A gente fez uma cerclagem mais alta no colo,
tecnicamente é um pouco mais difícil, né? Mas quem tem um pouco de habilidade cirúrgica não tem muita dificuldade. Não. É via vaginal, tá? Por que via vaginal? Eu não encaro, não aceito cerclagem de outra via, sabe? Porque a via vaginal tá tudo para você ali, entendeu? Sem precisar cortar, sem precisar abrir. Você consegue acessar o que você quiser no colo do útero, até o útero pela vagina. A gente retira o útero, né? Pela vagina ali. A gente vai várias cirurgias, laqueadura, esterectomia, por via vaginal. Então, pelo Mas menos ela estava grávida ou fez antes de engravidar? estava grávida. Essa grávida já na terceira gestação, quarta gestação, né? Tinha perdido as 3 cerclagens anteriores. No período correto ali, de 12 semanas a 16, a gente fez. E via vaginal. Pelo menos, eu não entendo bem outra via, sabe? Porque eu acho que tecnicamente é muito mais viável para paciente também. E você tem um bom resultado na vaginal. Você consegue acessar a altura que você quiser no colo do útero ali. Não é tecnicamente muito fácil, porque tem que ter um pouquinho de habilidade cirúrgica, mas não é nada complicado em termos de quem já opera alguma coisa, entendeu? Agora, eu fiz um pouco mais alta, realmente, usei, né, fios inabsorvíveis, usei... O que a gente tem é um material um pouco especial, a gente usa uma agulha que não é traumática, né, uma agulha maior do que o que se usa nos fios comuns, e afastadores também mais especiais, para você visualizar mais alto ali. Mas é uma técnica que ela associa, tipo, uma simplificação, não é tecnicamente difícil, é o ideal para, né, para uma técnica ser aplicada, você não pode fazer nada muito complicado, que essas pessoas não vão conseguir reproduzir. Você não deve fazer nada de um custo muito elevado, entendeu? Porque, né, a maioria dessas pacientes não teria acesso. Daí também eu não acho que o caminho, entendeu? De uma cerclagem via robótica, por exemplo, você vai ter acesso, né? Na nossa vida, talvez nós não vamos, né? As pacientes não vão ter acesso a uma cirurgia robótica. Então é algo. Cervical, né? Pois é, Aline, é importante e fundamental, sabe? Assim, é, acho que a gente deveria enxergar, sabe? A gente não enxerga o colo do útero como um órgão a ser examinado e estudado ali durante a gravidez. Né? A verdade é essa. A gente começou com as ultrassonografias, né, voltada específica para o colo do útero, até tem curso hoje só do colo do útero. Né? Então, isso aí já começou a levar o colo do útero para uma posição de um órgão para ser estudado durante a gravidez, e ele é o principal, né, causador, o principal órgão onde está a patologia da insuficiência cervical. Então, essa visão de se examinar esse colo do útero com ultrassom, com o exame clínico durante a gravidez, é o que eu acho que é o que o médico deveria levar, sabe, para a vida dele. Acho que é a coisa mais importante para se fazer esse diagnóstico da IC aí seria isso. E voltando assim ao finalzinho da nossa técnica ali, que eu estava terminando, a gente acredita ser uma técnica realmente que tem algumas, que cumpre a maioria dos predicados com a técnica que poderia se aplicar realmente. Porque ela é uma técnica de fácil execução, é uma técnica de baixo custo, é uma técnica que não causa nenhuma comorbidade à paciente, não corta, né? Não tem abertura de abdômen, não precisa de repouso. A gente faz. Hoje eu fiz 2, por exemplo. Hoje é um dia que eu opero muito no hospital. A gente fez 2, uma de gêmeos, dei alta nas pacientes agora, antes de vir para cá, 7 horas. Então, no mesmo dia, a gente faz e já consegue dar alta para as pacientes, não precisa de um custo de internação.
É uma técnica que até agora não causou nenhuma comorbidade, não teve nenhuma complicação nesses 45 casos que a gente já fez. Não teve sangramento, não teve complicação de infecção, não teve complicação de parto prematuro, não teve complicação de não conseguir retirar os pontos na paciente quando ela quis ganhar normal, né? Não teve complicação de não dilatar esse colo, de fazer fibrose no trabalho de parto até agora, que é uma coisa que até a McDonald's às vezes deixa. Não teve, assim, complicação alguma. E realmente, assim, se a gente for levar em termos de resultados, conseguir levar essa gravidez acima de 30 do neném, acima do neném se tornar, sair da prematuridade, acima de 34 semanas, 35, 100% de resultado nessa técnica até agora. Todos nós conseguimos levar, a maioria até quando a gente quis, até retirar os pontos, tá? 2 ou 3 casos, a paciente desencadeou um trabalho prematuro de parto com 36 semanas, 37, mas teve que retirar os pontos, não foi ruptura de pontos, foi outras causas de infecção que levou ela ao parto repouso prematuro, entendeu? Então, pois é, quase todas a gente não pediu repouso absoluto, igual se pedia antes, quando a gente não tinha essa confiança na técnica. Praticamente todas eu orientei que poderia fazer suas atividades normais, só não ter atividade física e até relação sexual, praticamente todas tiveram, sem problema. Então, mas a maioria, muitas não, assim, não seguiu, né, essa recomendação minha, que ela poderia fazer de tudo, porque ela fica com muito medo. Mas nenhuma ficou deitada, né, na cama a gravidez toda, não. Tá? Todas. E o medo é normal, né? Porque eu fiquei também com medo. Eles têm o medo. Inclusive algumas, quando a gente realiza, né, ela fala que não precisa ficar de repouso, ela não aceita muito bem, não. Ela vai em outros profissionais para perguntar se não precisa ficar de repouso, ela não entende isso muito, não, porque a maioria recomenda um repouso absoluto, né? Então ela fica meio duvidosa e realmente muitas fazem repouso, sim. Grande parte delas ainda faz um repouso, mas grande parte realmente desempenhou suas atividades normais de trabalho, não teve problema nenhum, não. Porque eu ficou sem som. Aí, voltou agora. Comentário aqui. E aí, então, assim, é muito... Eu acho, assim, eu fico até emocionada quando eu vejo, assim, profissionais, né, como você, assim, como outros que a gente conhece também, e a gente começa até a indicar, né, esses profissionais, porque ali estão preocupados, né, em ajudar aquela mulher a conseguir realizar, né, igual você estudou, você estuda a sua técnica e desenvolveu sua própria técnica para que aquela mulher consiga realizar, né, o sonho de ser mãe, né? Então isso é muito gratificante, assim, eu sempre me emociono. Umas vezes me perguntaram assim, mas por que você já conseguiu, né? Mas por que você precisa ficar fazendo esse trabalho? Para isso, para a gente ver, né? Para a gente poder conseguir alertar mais e mais e ver que profissionais e conseguir mostrar para outros profissionais também essa importância, né? Que eles tenham esse zelo também, né? Que você teve e desenvolve a sua técnica aí. E muito legal de saber, né? Que a técnica é diferente, né? Igual as meninas querem saber como que era, que técnica é essa, né? E a técnica de sucesso, pelo que, né, eu acompanho, procurei acompanhar, né, todos os dias lá, quando você posta, faz um postzinho lá sobre. E aí, você disse que não precisa, né, de repouso, né, lógico, de não pegar peso, isso
que a gente já tem que fazer, você encosta as mãezinhas, elas continuam trabalhando normalmente, dependendo do trabalho, que trabalham fora. Todas que a gente fez no período ali ideal, com o colo bom, né? Sem estar apagado, sem estar dilatado, no período ali de 15 a 20 semanas, ali, a 18 semanas, todas a gente permaneceram em trabalho, não foi preciso afastar, não. Aquelas que a gente fez algumas nessa técnica, a gente fez algumas pacientes com 3 centímetros, com 4, que seguraram a gravidez também até o final, na sua primeira gestação, né? Algumas delas, que já fez com 24 semanas, 23, a gente pediu repouso realmente, né? Porque aí a gente não tinha uma segurança muito grande se ela ia segurar até o final, apesar que segurou, mas foi feito repouso. E aí a gente consegue fazer a maioria a gente consegue afastamento. Usa progesterona, você faz uso da progesterona também, inibidor de contração. Eu não... nessas pacientes que a gente faz eletivamente, não tem necessidade nenhuma de inibidor de contração. Entendeu? O que elas relatam é simplesmente um ardor na vagina no dia que faz o procedimento, ali no pé da barriga, provavelmente devido aos pontos, à compressão do colo. E no segundo a terceiro dia já não tem mais essa queixa. E não tem esse receio, não. Elas não têm necessidade de fazer inibição de contração, não. De inibidor, não. Agora, quando a gente faz já numa paciente que dilatou o colo, aí não. Aí a gente entra com inibidor, com nifedipina, com antibiótico, com repouso, né? Tem que fazer isso tudo para ter um resultado melhor. Agora, o Utrogestan, ele não tem comprovação. Realmente, ele é uma medicação totalmente controversa nessa indicação de ajudar no colo do útero, né? E por colocar via vaginal, entendeu? Eu não uso, não. Eu tenho um receio de infecção, pelo toque diário de colocar a medicação, entendeu? Prefiro não usar. Entendi. Nem tomar, então. O Trogestan, o Trogestan, ele tem uma aplicação muito comprovada, né, nos abortamentos de início da gravidez, que é a deficiência da progesterona no início da gravidez, para evitar o abortamento da deficiência do corpo lúteo, que produz a progesterona ali no início da gravidez até as 12 semanas. Nesse período, com certeza, nas pacientes que teve aborto, é utilizado na obstetrícia. Agora, nessa questão do colo do útero, de engrossar o colo, de melhorar a consistência do colo, não tem comprovação realmente. E quando tem comprovação, nesse período da cerclagem, não existe comprovação disso. No período de fim de gravidez, quando você tem uma paciente com o colo curto, que é outra situação, que possa ter um parto prematuro, o Utrogestan ainda tem alguma comprovação nesse uso, né? Mas acaba que talvez o pessoal mistura muito isso. Acaba que, né, essa questão de usar ele para o aborto e usar para o parto prematuro leva muitos médicos a indicar também no caso da incompetência, né? A cerclagem, né, que você faz no caso, você retira as pacientes têm parto normal, ou você também, por exemplo, pode ficar com a cerclagem? Pediram para perguntar. É como se fosse uma definitiva também? Uhum. Ela pode ser retirada, tá? Não é muito fácil retirar. Muitas pacientes eu tenho que sedar, faço anestesia rápida ali, a venosa a gente faz e retira os pontos. Realmente incomoda, não é muito fácil tirar, não. Mas é retirável, a gente, quando a paciente prefere o parto para normal, a gente retira. Algumas no mesmo dia já entram em trabalho de parto, algumas uma semana depois, geralmente essa é a média. Quando ela não quer o parto normal, a gente deixou alguns casos e fez cesárea.
e manteve a cerclagem. A cerclagem é inabsorvível, então ela se mantém para uma outra gestação. Aonde você atende? É pelo SUS? Faz atendimento pelo SUS também? Ou é só particular, convênio? Também pediram para perguntar. Faz hospitais? Certo. A gente atende convênio particular e SUS. A gente tem a clínica aqui em Vitória da Conquista, né? Mas realizamos consulta online também. E às vezes a gente tem algumas capitais que a gente tem mais facilidade, a gente pode se deslocar para realizar o procedimento, né? A gente pode... Tá. O senhor parou na parte que estava falando onde já você atende. Já perguntou aqui Vitória da embaixo onde você Conquista. atende. Deixa os comentários aí para a gente deixar ver. os... A gente atende hoje, nossa clínica é em Vitória da Conquista, na Bahia. Mas a gente realiza consultas online também, das pacientes que são de fora. A gente consegue, né, fazer esse atendimento e programar tudo para o procedimento. A cerclagem a gente consegue realizar em algumas capitais no país, principalmente, que a gente tem mais facilidade em algumas, e às vezes as pacientes vêm também, então não é empecilho para ela vir, não. Entendeu? A paciente vem de viagem mesmo para o dia do procedimento, realiza o procedimento, no mesmo dia à noite ela já está liberada, realmente no outro dia ela já viaja de retorno. Então, na cidade dela mesmo, a gente tem como, né, entrar em contato com o médico que acompanha ela, a gente explica, orienta mais ou menos a forma que está feito os pontos para ela poder não precisar vir retirar depois, né? Ela consegue retirar na sua cidade. E a gente atende convênio particular e SUS. Agora, pelo SUS, realmente é um procedimento que não tem um alto custo. Mas a gente não consegue estar realizando ele individualmente devido realmente a remuneração muito baixa, né? Não tem como a gente se deslocar para fazer. Mas numa eventualidade, entendeu? Numa campanha, em algum hospital universitário, alguma coisa que desenvolva, né? A gente conseguiria realizar, sim. Estão perguntando aqui sobre o SLUD. Dá para evitar? Tem como evitar ele? Ou até meninas perguntam o que fazer quando acontece, elas ficam às vezes apavoradas, né? Isso, eu recebi essa pergunta e também eu estava até conversando sobre ela, a hora que caiu a live, eu ia falar dela. O SLUD é um dado em ultrassom que a gente tem, que ele tem uma relação, quando você vai fazer a ultrassom do colo, o colo apagado, o colo curto, tem uma relação com o processo inflamatório, no início de processo inflamatório na bolsa amniótica. Ou seja, ele é um dado, uma alteração de hiperemogênica que a gente visualiza na entrada do colo ali, na ultrassom. Então, quando tem esse SLUD, é um preditivo que possa desenvolver infecção nessa paciente. Então, é um dado que pode comprometer o resultado de uma cerclagem, né? Geralmente é nas pacientes que já tem um colo bem apagado, né? Não é naquela que você vai fazer letiva, não. Que já tem a bolsa já projetando um pouquinho pelo orifício do colo. Então é isso. Não é uma coisa que você evita, não. Entendeu? É algo que vai ocorrer numa paciente que predizendo uma infecção. Então a situação não é que você tem como evitar, tem como se evitar a infecção, entendeu? O SLUD é um achado ultrassonográfico, não é uma patologia, nada disso. O som está sem som. Aí. Eu prefiro para do barulho da rua aqui, tá demais. Deixa eu ver aqui alguma que não tem. Ferimento no colo do útero. Se entra em trabalho
de parto, ainda com cerclagem. Não. Há risco de ferimento no colo uterino se entrar em Com trabalho de certeza, parto né? ainda com O paciente cerclagem? trabalho de parto é indicação absoluta para tirar a cerclagem o mais rápido possível. Ela vai, né, vai lacerar o colo. Como que após a cerclagem já foi falada, né, que não daquele repouso totalmente absoluto, né? Outra coisa. Ah, perguntaram também. Eu já tinha até respondido para a menina, mas é bom responder. A primeira gestação fez a cerclagem, né? Aí retirou a cerclagem. Aí ela quer saber se na próxima ela vai precisar fazer a Quase cerclagem. com certeza, né? Praticamente. A não ser, tem casos, entendeu? Se você deixa que o colo, ele criou uma fibrose ali, principalmente a que não teve parto normal, né? Mas aqui tirou a cerclagem, geralmente pariu normal, ela quase que certeza a gente vai ter que fazer a cerclagem novamente. Primeiro que observar e aguardar é um risco, né? E não fazer. Então você ficar ali expectante, né? Realmente é um risco grande dela perder de novo. Estão pedindo para você ir para Fortaleza Ah, para com o fazer maior cerclagem prazer. lá em Fortaleza, Fortaleza. né? Aproveita e passeia já. Colo extremamente Isso. curto. Você até falou um pouco aí, né? Conização, é possível fazer uma Uma das cerclagem? indicações, né? Que a paciente não tem competência, mas tem um risco, né? Ela realmente, se não fizer a cerclagem, ela corre um risco maior de perder essa gravidez. Então, a paciente realmente que fez a conização, tirou grande parte do colo e tem um colo curto, menor que 2, né? 2,5 centímetros na ultrassom, deve fazer essa cerclagem. A gente sabe que a IC, né, não tem cura, é o que eu falo para as meninas, né, que a cerclagem é um paciente. E aí vem uma pergunta aqui, ó. Uma mulher pode desenvolver a IC depois de uma gestação normal? Você pode ser causada? Ela pode ser que a gente tanto fala muito, né? primária, né? Na primeira gestação já. Geralmente as primárias têm uma relação realmente genética do colo e às vezes até outras mulheres da mesma família. A gente às vezes percebe isso. Porque é um enfraquecimento genético do colo ali. O colo realmente ele não tem a sustentação, a musculatura, né, ideal. Então, desde a primeira gestação, ela já tem a incompetência. E tem a incompetência que ela adquire, às vezes, em procedimentos, em curetagem, que dilata o colo, né? E até mesmo o parto, né? Os nenéns grandes, que principalmente tem algum trauma no colo durante o parto. E, às vezes, lacera, né? Tem paciente que realmente, durante o parto, a passagem do bebê causa laceração no colo. Então, isso leva a desenvolver uma incompetência desse colo na gravidez futura. Então, tem as duas formas. Tá perguntando aqui, você só faz a cerclagem com a mulher Pode ser grávida feita ou faz fora da grávida? gravidez, apesar que eu não vejo essa necessidade. A técnica nossa, não vejo essa precisão, até porque o colo, antes de engravidar, ele é mais rígido, né? Ele é um pouco mais difícil de fazer ali, de suturar, ele é mais rígido e também ele vai crescer na gravidez, ele aumenta um pouco e fica uma consistência mais mole. Então, assim, fazendo antes é um fator, assim, se a gente consegue fazer na gestação já, eu fico com receio de fazer antes, no sentido dessa paciente você não saber quando ela vai engravidar.
entendeu? Se ela demorar muito, esse fio que é inabsorvível, mesmo sendo, a gente sabe que os anéis inabsorvíveis, com o tempo, ele acaba sendo, como se diz, fazendo parte do tecido ali, entendeu? Ele é, de certa forma, absorvido ao longo dos anos. Então, a gente não sabe qual o período que ela vai conseguir engravidar e quando ela engravida, esse colo aumenta, ele amolece. Então, você fez ali antes, talvez não segure tão bem quanto você já faz com o colo gravídico já. O colo curto, ele precisa Pois é, o de colo cerclagem? curto ele não é uma indicação de cerclagem. Porém, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está chamando de colo curto. Esse colo curto, a gente tem uma paciente que talvez ela realmente comece a gravidez com um colo já de menos de 2,5 centímetros, que é o colo curto, mas ele vai se encurtando mais, ele vai se apagando mais nesse período de 15 a 18 semanas. Então não é mais um colo curto, é um colo que está ficando com incompetência. Então tem que levar isso muito assim em consideração, essa avaliação do que é o colo curto realmente. O colo curto, quando ele encurta ali, a paciente passa a gravidez todo nesse período de 18 semanas, 20, normal o colo nas avaliações. Do meio para o fim da gravidez, ela começa a encurtar. Esse é um colo curto, não é um colo com incompetência. É o colo classicamente curto, é o que encurta depois de 30 semanas de gravidez, por exemplo. Então, isso é um preditor que a paciente vai ter um parto prematuro. Não é para se fazer cerclagem nesse período. Entendeu? Não é uma indicação do colo curto. Então, é para você fazer outros procedimentos. Pode ser o pessário, pode ser a progesterona, entendeu? Porque ela vai segurar a gravidez ali dela, mesmo com o colo curto. Né? Então, não é necessário você fazer a cerclagem. Peraí, deixa eu ver que se tem alguma aqui. Ser feita cerclagem, as consultas têm que ser feitas com o senhor? Não, o senhor até respondeu aí, né, já. E pode ser com o médico mesmo, né, da pessoa. Doutor, você faz tratamento para mulher que tem o desejo de engravidar rápido? Tem algum tratamento para engravidar rápido? Não é? Ó, joelho no chão, vamos pesar. Quando você resolve engravidar, todo mundo quer engravidar rápido. Exatamente, né? Entrega nas mãos de Deus, e eu sempre falo para as meninas, entrega nas mãos de Deus que no momento certo ele vai mandar, né? Se não mandou é porque vai ficar fora. Qual a idade que a mulher pode engravidar? Até que idade a mulher pode engravidar? Olha, eu tô com 40. O parto mais idoso que eu consegui fazer natural aí foi 54 anos. Aí, então, menino. A gente vê aí, né? Cláudia Raia tá aí, ó, pra provar, né? Foi. Só não sei se com IC, né? Mas o colo vai estar lá firme. Deixa eu ver aqui. Eu uso o DIU há 10 anos, estou com 41. Posso engravidar? Já tenho um filho de 12 anos, mas o marido está pedindo muito. Eu tirei o meu. Você vai engravidar de novo, Valeu? Tô querendo. Entreguei na mão de Deus. Tirei tem. Pronto. Vai dias. conseguir. Se for da vontade de Deus, também né?